E aí, meus amigos, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo no canal e hoje vou conversar um pouco com vocês sobre medicações e ganho de peso. É muito comum quando a gente prescreve alguma medicação para o paciente que ele pergunte se aquele remédio pode levar ao aumento do peso corporal como efeito colateral. E nós sabemos que sim, existem várias medicações que podem provocar ganho de peso, seja por aumento da retenção de líquido ou por aumento de gordura corporal. E eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje as principais classes de remédios associadas com o aumento do peso. A primeira delas é o grupo dos medicamentos chamados de glicocorticoides. Você com certeza já usou algum deles por um curto período de tempo ou já ouviu falar. Os nomes mais famosos são a prednisona, dexametasona ou hidrocortisona. São medicações com potencial anti-inflamatório muito grande e por isso elas são utilizadas quando você tem um quadro de dor muito aguda e muito intensa ou para terapia chamada de imunossupressora. Algumas doenças muito graves, onde o próprio sistema imunológico agride demais o organismo, você utiliza essas medicações em doses muito elevadas por um período grande de tempo para reduzir a atividade do sistema imunológico. Mas, como efeito colateral, infelizmente, o uso prolongado dessas medicações em doses moderadas a altas é sim o acúmulo de gordura corporal. Então o paciente ele começa a ter um inchaço do rosto bem importante, um acúmulo de gordura especialmente na região do abdômen e tem risco de desenvolver outros problemas de saúde, como aumento da pressão arterial e diabetes tipo 2. Mas se você precisar usar essas medicações por um curto período de tempo, não tem problema, tá? Pode ficar tranquilo. Usou aí uma semana, duas no máximo, por um quadro limitado, você não vai ter interferência nenhuma no peso. O maior problema são pessoas com doenças mais graves que precisam utilizar essas classes de medicamentos por meses até mais de ano. Aí sim a gente tem consequências importantes em termos do peso corporal. A segunda classe que eu vou conversar com vocês é o grupo dos anticoncepcionais. Essa classe gera muitas dúvidas, né? Os pacientes falam, olha, não me passa essa pílula porque tal pessoa engordou, tal pessoa inchou 5 quilos. E na verdade, a maioria dos anticoncepcionais não tem relação com ganho de peso. Alguns sim têm essa relação, especialmente por retenção de água, né? Nós chamamos a retenção hidrossalina, que são os que têm um componente de progestágeno com atividade retentora de sal e yoga. O mais comum, o mais utilizado, especialmente porque é disponível pelo Sistema Público de Saúde, é o chamado medroxiprogesterona, um anticoncepcional de uso a cada 3 meses, injetável, que o nome comercial mais conhecido é o chamado Depo-Provera. Aí sim, algumas pessoas podem ter uma retenção de líquido variável, né, mas que em alguns casos pode ser importante. Mas se você suspender a medicação, a tendência é que isso volte para o normal. Então, vale aí discutir com o seu médico. Se acabou não se dando bem com o tipo de pílula, porque achou que reteve um pouco mais de líquido, não tem problema, né? Isso não foi gordura. Você pode trocar por outra e vida que segue, o inchaço ele vai desaparecer. Um outro grupo de medicações que é o que merece mais destaque, porque é muito utilizado por praticamente toda a população, que é o grupo de medicações para depressão ou para ansiedade. Do grupo dos antidepressivos, os que estão associados com maior ganho de peso são remédios mais antigos, que você provavelmente não vai utilizar, porque raramente alguém prescreve, que são chamados grupo dos antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina, nortriptilina e a chamada mirtazapina. Essas medicações, como que elas induzem o aumento do peso? E é por aumento da fome mesmo, tá, gente? Não é porque ela faz gordura, são medicações que estão associadas com o aumento do peso por fazer você querer comer mais. Uma medicação muito utilizada para tratamento de ansiedade, especialmente para crises de pânico, é a chamada paroxetina. E essa sim também tem uma relação positiva com o aumento do peso, porque também faz as pessoas aumentarem o apetite. Puxa, Rodrigo, mas esse nome é parecido com fluoxetina, né, com sertralina, e tem algum perigo essas medicações em questão do peso corporal?
Aí não, aí vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Fluoxetina, sertralina, escitalopram, que é um medicamento muito utilizado, são medicações que não têm evidência de associação com ganho de peso corporal. Outra classe de medicamentos que pode ter associação com o aumento do peso é a chamada medicações antipsicóticas. Então, pacientes que têm quadros psiquiátricos mais graves e utilizam medicamentos como risperidona, olanzapina, podem ter sim quetiapina em doses elevadas, pode haver sim um aumento da fome, do apetite. E esses pacientes acabam, infelizmente, às vezes, com doses muito elevadas, ganhando muito peso. E medicações também utilizadas para tratamento de pessoas que têm convulsões, como valproato de sódio e carbamazepina, também podem ter associação com o aumento do peso corporal. Mas veja, não é porque você está utilizando uma dessas medicações que você vai aí sair ganhando peso, né, comendo o mundo. Não. Cada paciente pode ter uma resposta diferente. Alguns acabam tendo um aumento do apetite, outros nem tanto. E isso pode estar sempre sendo reavaliado com o seu médico, discutido. E se você perceber que a questão da fome está saindo um pouco do controle, não custa você informar para ele, dizer que o peso vem aumentando, que você está com o apetite, né, muito aumentado, e aí pode ser discutido, às vezes, a troca da medicação. Para o tratamento do diabetes, a maioria das medicações não tem relação com ganho de peso, mas a mais famosa é sim a insulina. Vamos lembrar que a insulina não faz mal no tratamento do diabetes, mas infelizmente, quando nós aplicamos insulina numa pessoa para baixar os níveis de glicose, a gente facilita também que seja estocado o açúcar na forma de gordura. Então, no longo prazo, ao longo dos anos, as pessoas que fazem uso de insulina têm sim um aumento gradual do peso. E muitas vezes, se ela melhora a alimentação, perde peso, nós conseguimos até tirar a insulina e aí o peso cai ainda mais rápido, porque a insulina, infelizmente, ela estava contribuindo para o ganho de peso daquela pessoa. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco para vocês sobre medicamentos e ganho de peso. Vamos lembrar que a maioria das medicações, a imensa maioria, não vai interferir no seu peso. Como eu falei aqui, são classes, né, mais específicas, como os glicocorticoides, eventualmente, né, algum anticoncepcional. As medicações psiquiátricas, essas sim merecem um pouco mais de atenção, porque algumas ainda são muito utilizadas para quadros mais graves e podem sim estar associados com o aumento da fome. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de escrever aqui embaixo, pode perguntar que eu vou estar aqui disponível para responder. E se você chegou até o final do vídeo, não deixe de dar um joinha aqui, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, porque para mim é super importante. Combinado, gente? Então a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Um abraço para vocês, uma ótima semana e até a próxima.